Os jardim
Senhor, irmãos, sabe que tem passado por tudo, já uns 2 meses, com enfermidade, né? Sentindo dores de doença, fugiados, complicados. Então, a igreja tem orado muito, né? Em casa, tentando buscar uma solução, a resposta de Deus, a resposta na vida, né? Nesse período, eu estava com muita angústia, muita dor, não estava conseguindo me alimentar direito das dores no rosto. Então, a igreja está orando, né? Direto, comigo, liberação. Então, está tentando buscar uma resposta em Deus, né? Porque daquela situação, né? Para o propósito de Deus entre mim. Então, eu estava orando sem parar, sem entender, não só tomando médico, a médica passou remédio, melhorou. Depois voltou, de novo as dores, muito incômodo, muita angústia. Quando foi um dia, estava com a igreja no culto, de domingo, estava pelo pé. Então o Senhor me mostrou, o Senhor me deu uma visão, me mostrou toda a igreja. Sim. O Senhor me mostrou que tinha um demônio. O demônio estava rodando sem parar. Um demônio que tinha uma perna de pau, né? Uma perna bem fininha. Eu não sei explicar direito. Eu nem sabe explicar. Aquela brincadeira que tem, não sei. Eu explicar para o irmão. Falou que o demônio que estava gerando, ele estava um pedaço de pau, uma brincadeira de infância que coloca, a cabeça gerando em volta dessa maneira, né? E depois você tem que ir seguir por um caminho. Só que quando a pessoa fica girando, fica tonta, né? E não consegue ir lá, sempre vai variando. Né? Aí ela me falou isso, assim, isso aí é uma brincadeira de criança que bota o pau fica girando. Então, buscando em casa, orando, buscando a direção de Deus, buscando uma revelação para aquilo ali, porque a Deus estava orando direto, ele sabia que estava orando em casa, e não tinha essa resposta, e as dores não passavam. Aí o Senhor me mostrou que aquele demônio só ia sair com jejum e oração. Então ele falou para mim e revelou-se que a igreja toda deveria estar jejuando e orando para que aquele demônio saísse. E aquele demônio estava atingindo alguns irmãos, que esses irmãos estavam assim, sem rumo, sem direção. Exatamente como o Filipe falou, que essa brincadeira. Então eu estava querendo assim, pedir aos irmãos, né,
para a gente poder ver, marcar um dia, falar com os pastores, para ver um dia que seria melhor, para que a igreja toda, o Senhor falou assim comigo, teria que ser todos os irmãos estivessem jejuando e orando para que aquele demônio saísse, que a igreja tivesse assim, libertação, né? De alguns irmãos, para que a igreja fosse abençoada, né? Dessa maneira, que os irmãos fossem libertos e abençoados. E aí, depois daquele dia, eu comecei a melhorar. Comecei a sentir mais melhoras, né? Me sentir mais pontadas no rosto, que elas chegaram. Até sinto um pouco de dor, algum cômodo, mas aí já passei a me alimentar melhor, já comecei a conseguir mastigar, né? Consegui melhorar, estou melhorando. Ainda não estou bem, não, mas estou melhor. Eu creio que se a igreja toda se unir para poder orar, jejuar, nós vamos ser libertos, cada um com as suas dificuldades que estão tendo, vão ter essa libertação. Eu creio em nome de Jesus. Aí também, nesse período, né, o Senhor me mostrou que eu também estava com um problema, porque eu fui atingida nisso, porque eu estava com um problema de mágoa com o irmão. Então eu já consertei com esse irmão, já pedi perdão a ele, o Senhor está tratando em mim, já estou melhorando. Glória a Deus. Mas eu queria que a igreja, né, se reunisse mesmo, vamos nos reunir para a gente fazer esse jejum e essa oração. Eu creio em nome de Jesus, porque vamos ser libertos. Amém. Obrigada. Meditando sobre o ano, né? Então eu já acordei emocionada enquanto eu estava pensando, eu falei assim, eu quero dar meu testemunho hoje. Então enquanto eu estava lá em casa meditando, né, sobre o ano foi assim entrando em mim, entrando, e eu fui recordando cada dia deste ano. E esse meu ano ele foi contado em dias mesmo, cada dia. Cada dia a gente foi contando. E eu já vim de casa já emocionada. Então eu queria ler um texto com os irmãos, que enquanto eu estava lá, eu li o texto da leitura que me encanta, né? Porque quando eu leio o Velho Testamento, eu entendo a natureza de Deus, como Deus é minucioso, né? Aí quando manda matar o bicho e comer isso, e comer aquilo, só pode ser assado. Então Deus é tão minucioso, né? A natureza de Deus para mim, quando eu leio o Velho Testamento, me mostra assim, um Deus assim, cheio de detalhes, né? Cheio de minúcias, e a gente vai, não faz as coisas assim, não, faz assim, não, explica, faz assim. Então eu estava ali o texto, depois eu estava querendo um texto para ler para os irmãos, né? Porque
explicar a minha gratidão pelo ano, né? Eu queria ler um texto dos irmãos. Eu leio o Salmo 118, para mim, eu leio na minha vida. Eu sou uma crente já de algum tempo, e a gente tem mania de versão, né? Então, eu tenho uma versão da Bíblia que eu gosto de ler. Então, eu pego essas outras versões aí, aquilo não entra na minha cabeça, porque eu já tenho o texto quase que decorado na cabeça, então quando eu ouço outra versão, eu vou escutando a minha versão na cabeça. Então é difícil, eu prefiro ler a minha versão. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me pode fazer o homem? No caso, eu não pergunto. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E esse foi o meu ano, né? Meu ano de crer que o Senhor está comigo e que eu não precisava temer nada, porque o Senhor estava comigo. Então, no começo, quando nós tivemos surpresas, né, na nossa casa, e essas surpresas serviram para uma hora de medo, né, que a hora de medo sempre vem, e uma hora de crer, né, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Né? Então você tem assim, o Espírito Santo te faz lembrar das coisas que Deus te falou ao longo da sua vida. Então, na hora que você acha que vai entrar em desespero, você lembra que Deus é poderoso para fazer. Então, eu agradeço a Deus por este ano. Independente de qualquer coisa, eu agradeço a Deus por este ano, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus fez promessas e Ele cumpre. Então é o que a gente crê, é o que eu creio, né? Que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Este ano eu tive assim, muitos cuidados, né? Muitos cuidados que eu tive assim, além das minhas filhas, né? Porque delas eu não sei nem o que dizer, né? Porque Deus foi muito bom comigo, né? Muito bom. Me deu 2 filhas que são graça de Deus. Então, além delas, que eu não tenho assim adjetivos para falar, né, delas. Eu tive a minha cunhada querida. A cunhada me ajudou assim muito. Esteve ao meu lado. Hoje ela apertou minha mão ali e eu fiquei pensando assim, poxa, ela apertou minha mão o ano todo. Então eu agradeço a Deus pela ajuda ali, porque foi a pessoa que me sustentou, né? Cada coisa que ela me dizia, cada coisa que ela falava, ia ali em casa. Isso para mim foi precioso. Então eu agradeço a Deus pela vida dela, porque foi uma âncora muito boa para mim. Obrigada, querida. E eu agradeço a Deus também porque a gente sabe que quem anda pelo mundo afora, né, vai andando de um lugar para o outro, você sabe que Deus livra, você sabe que Deus guarda, né? Eu tenho assim, eu trabalho em 2 escolas diferentes e
Na minha escola da manhã, o meu diretor, ele é, deixa eu ver a palavra, ele é ecumênico, né? Então ele reza aqui, aquela ecumenismo que todo mundo sabe, né? E a minha diretora da noite, ela é evangélica, ela é crente. Mas a gente sabe que essa palavra, ela está assim no mundo assim, bem fácil, né? Se você chegar num auditório, como a gente chega lá e pergunta, quem é crente? Todo mundo é. Quem é evangélico? Todo mundo é. Então, mas a gente vê como o diabo anda dentro dos lugares que eu tenho passado, né? Então, eu tenho visto que Deus tem me guardado, né? Essa última semana o aluno recebeu, tem uns 15 dias, o aluno recebeu a notícia de que ele tinha passado o dia da dona professora, no centro da noite. Deu um empurrão nela, machucou a cabeça, machucou o braço. Então eu vejo como Deus tem guardado, né? Tem livrado, né? No caminho, né? A gente vai vendo as viagens, os acidentes. Eu vejo que Deus tem cuidado de mim, né? Porque a gente sai 204 dias, eu conto os dias porque 204 dias no ano, então você sabe como Deus tem guardado. Então eu agradeço a Deus. Esse ano de 2025, que para mim foi longo e curto ao mesmo tempo, né? Longo, porque eu contei um dia atrás do outro, né? E curto, você vê que como o ano passou, né? Como o ano passou rápido. Então eu agradeço ao Senhor, né? Agradeço ao Senhor pelos meus irmãos, por vocês, que são aqueles que eu costumo dizer lá na escola de manhã, rei na macumba, né? Rei. E tem umas meninas lá que são crentes mesmo, né? Eu costumo dizer para elas que é muito bom quando você sabe que você pode andar num lugar e dar as costas para alguém, porque nem sempre você pode estar no lugar olhando de frente, né? Às vezes você está de costas e você sabe que tem um irmão ali que você pode dar as costas, sabe que tem alguém guardando as suas costas, né? Então eu olho para vocês e eu sei que vocês estão guardando as minhas costas, né? Se eu precisar virar e não olhar, não conseguir ver o que eu tenho que ver, eu tenho os irmãos que olham, né? Olham as minhas costas por mim. Então eu agradeço a Deus pelos meus irmãos, por vocês. Agradeço a Deus por este ano, né? Porque nós chegamos, vencemos, né? Quando termina, chega no quarto trimestre, as escolas todas ficam assim, vencemos, e nós vencemos porque o Senhor permitiu. Então eu agradeço a Deus por vocês, agradeço a Deus pelos meus irmãos, pela minha querida. Muito obrigada, irmãos, porque vocês têm sido minha âncora, né? Agradeço a Deus. E obrigada ao Senhor, porque a misericórdia dele tem durado na minha vida, tem me acompanhado, tem me aquecido. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Continuando, né? O testemunho da mãe, assim. Há 2 anos atrás, eu testemunhei em fé. Nada tinha se consertado, a minha vida estava muito bem, as coisas não estavam organizadas, mas eu vi e testemunhei que o Senhor tinha me sustentado, me dado forças para passar por aquilo e que eu vinha tendo de que tudo aquilo ia passar. E passou, meu casamento se ajeitou, da igreja, e depois
testemunhei isso, mas ok, não era exatamente isso que eu ia dizer. Como a minha mãe disse, esse ano foi extremamente foi difícil, né? Mas foi assim, nós vimos a mão de Deus. Na semana passada, na ceia aqui, a Kátia falou assim, nesse ano passei por muitas tribulações, passei por muitas enfermidades na família dela, e ela viu a mão de Deus transformando ela em outra pessoa, para poder passar por toda aquela turbulência. E quem me conhece sabe também o quão fraca, frágil, eu sempre fui assim, emocionalmente. E com o diagnóstico do meu pai, eu vi o quão Deus teve misericórdia de mim. Porque eu não vou dizer que eu não me desesperei, não. Eu me desesperei algumas vezes. Mas eu vi o quanto eu cresci, amadureci em Deus. Eu vi o quanto Ele pode ter misericórdia de mim e de fazer passar pela situação. Eu vi o quanto o Senhor teve misericórdia de mim e quanto eu cresci espiritualmente falando. Eu vi assim, a mão de Deus sobre mim. E depois do meu pai, veio acontecendo mais um monte de coisa no meu ano, né? De oração que muitas vezes, duas amigas minhas, irmãos, viram o meu desespero e no final das contas também, eu e o Brad estamos vivendo aí a nossa luta no momento agora, mas eu vi que no início do ano, quando tudo aconteceu com meu pai, o Senhor estava me preparando para ser suporte para uma pessoa que eu mal conhecia, que foi a Maria. A Maria foi realmente muito doente, e eu fiz por ela, eu vivi dentro da casa dela, e coisas que eu tomei um desprendimento de mim, que eu também não sei dizer, a não ser o Senhor, né? Por mim, eu não teria feito tudo aquilo, eu não teria forças para fazer tudo aquilo. Porque eram duas mulheres, a Maria e a mãe dela, vulneráveis, e eu também sou uma pessoa vulnerável, mas eu pude ser a mão de Deus naquele lugar. Então eu agradeço a Deus por me usar naquele lugar. E eu mudei, né? Então eu não vejo mais a Maria frequentemente. E aí, ontem, eu simplesmente estava me arrumando para sair, para ir no centro de São Paulo, para ir no shopping, e eu fui com a Maria. E o marido dela está voltando. Hoje. E ontem, aí eu cheguei lá e a gente conversou, e com 5 minutos ela estava chorando. Ela estava muito angustiada, ela estava muito não sei o quê, porque ela foi com um médico e ela afirmou que ela saiu de lá sem ter que fazer nenhum exame, sem ter que tomar nenhum remédio. Ela voltou 2 meses e meio depois, a médica passou um exame e um remédio. E ela estava temerosa, porque será que eu estou readoecendo? Porque hoje ela consegue dar alguns passos, né? Então ela já saiu da falta de mobilidade total e hoje ela já consegue dar alguns passos. Mas ontem ela estava. E aí ela me falou, a gente nem se falando, mas ela não teve essa liberdade de falar comigo no WhatsApp. Que essa notícia foi muito difícil, que ela cismou, botou na cabeça dela de que ela está ficando doente de novo. E aí eu pude ser usada pelo Senhor de novo, né? Do nada eu saí de casa e eu mudava, fui para outra.
estão comigo. E eu falei para ela assim, mesmo se você não estiver acreditando, continua proferindo. Ah, não, eu creio que as coisas estão no seu caminho. Mas vai falando que, apesar de você não estar realmente acreditando, o Senhor vai te ouvindo. E Ele vai te dando forças para poder passar por isso. Então, eu acho que eu falei muitas coisas, mas cheguei. Então, eu agradeço porque o Senhor mudou a minha vida. Amém. Me fez crescer, né? Então, agradecer a Deus por isso. Em nome de Jesus. Amém. Escolhi uma parte que aconteceu na minha vida esse ano para poder falar para os irmãos que foi uma coisa muito preciosa para mim. Eu quero falar como Deus é bondoso comigo no meu trabalho. Eu não precisaria falar os irmãos conseguem ver as limitações que eu tenho hoje. E Deus, Ele me fez provar da fé a trabalhar justamente em cima das limitações que eu tenho. Eu tenho que me dar a pé. Os irmãos sabem o quanto foi difícil para mim ter voltado a andar. Ainda é difícil, são muitas dores. E eu trabalho nas minhas mãos, que é a parte do meu corpo que mais ficou debilitada. E trabalho com excelência. Não por méritos meus. Mas todo dia eu peço ao Senhor para me dar sabedoria e entendimento do meu trabalho. E entrei lá sem saber fazer nada. Não fiz curso nenhum. Não tenho diploma. E quem, entre aspas, me ensinou falou assim, é assim, vai lá e faz. Passei alguns perrengues e Deus me abençoou profundamente. Hoje, a maioria dos nossos clientes são tudo por indicação. E uma loja que é muito pequena, muita gente pergunta para mim, e eu tenho não estou falando do Senhor, tá, pastor? A gente teve essa conversa de outras pessoas. Me perguntaram se eu consigo me sustentar com aquela loja. Eu agora, no início do ano, eu vou completar 4 anos lá. E dentro desse período, nesse ano, eu mesmo ativei uma pomba na minha vida que foi colocar a minha esposa para trabalhar comigo. No mundo, é uma coisa quase que impossível o marido e a mulher trabalhar junto, porque vai ter problema. Tem que saber separar o trabalho e o casamento. Eu não vou dizer que meu casamento estava prestes a se acabar, mas ele estava indo para uma linha que, se a gente não sentasse e respirasse, eu ia acabar. Por tentação de alguma maneira, de estresse mesmo. Foi muito difícil introduzir esse tipo de trabalho na cabeça da Kátia. A Kátia é super capaz de trabalhar com aquilo, mas o medo bloqueia ela. E
e eu não tinha tempo a perder. Então foi muito difícil conduzir a Kátia no trabalho. E a Kátia ainda escolheu uma função que era para eu ficar fazendo por causa do outro. Na minha cabeça era, ela vai trabalhar comigo, ela vai me ajudar, e nós vamos revezar o ir e voltar do fornecedor para eu não me desgastar muito. Ela bateu no peito e falou: não fico na loja, eu vou na rua. Na rua ela precisa saber fazer. O eu estar na rua começou a trazer transtorno para a gente, porque a Kátia não respondia as minhas mensagens. Como que eu ia passar o que ela tinha que fazer se ela ficava dando ouvido dos outros? Até ela tomar um susto, eu só fui pegar fogo no lugar, porque não me ouviu. E depois que ela me deu ouvido, eu falei: você tem que fazer assim, 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 sabe? Eu acho que ela entendeu de quem ela tinha que dar ouvido. Com isso, a esses trancos e barrancos, nós, eu e a Kátia, nós temos visto Deus agindo ali. Porque antes disso a Kátia trabalhava fora, né? Onde tinha mais um salário para complementar. E o que ela faz aqui na loja, ela não dá um outro salário. Agrega muito. A ajuda que a Kátia está me dando lá é muito mais do que o dinheiro. Estou tendo aprendizado, ela também. Nós estamos sendo muito usados naquele lugar, porque nós colocamos como objetivo de ir para aquela loja para não ser primordial o sustento, mas para ser usado por Deus. Mas também porque é o nosso trabalho, que a gente precisa ser abençoado com os bens, com os conselhos. E Deus tem nos abençoado. Deus nos sustentou mais um ano. Estamos fechando o ano assim, muito bem financeiramente, graças a Deus. Não nos falta nada. Então eu queria compartilhar com os irmãos as dificuldades vêm, nós temos problemas, nós temos luta, mas nós temos um alvo. Nosso alvo é Cristo. Quando a gente coloca as nossas coisas diante do Senhor, crendo, não é nada. Quando a gente crê, a gente prova a nossa fé. E Deus faz milagres. Hoje a Kátia fala que trabalha, mas antes para ela, estou só lá. Que me irritava. Tinha vontade de dar um soco na cara dela, assim. Tinha? Mas não gosto. Porque eu falo assim: você está trabalhando. E eu via os de fora tirando proveito disso, assim: ah, você está lá, na hora que você puder, você vai. E eu tinha que falar para você: não vai não. Você está trabalhando, você tem que falar comigo primeiro. Duas coisas: você trabalha comigo e eu sou seu marido. Você tem que falar comigo e saber se pode. Chegar no dia, vou em tal lugar porque eu tenho que ir. Eu já falo assim: não te proíbo de ir para lugar nenhum. Só que aqui tem uma loja, nós dois trabalhando juntos, eu preciso saber o que está organizando. E ela não fazia isso. Ela não estava tudo isso. Aí engolir, respirar, falar. A Kátia não tem motivo, qualquer coisa que fala, chora. Aquele dia que eu tinha que mandar embora, ela estava chorando, pensei que eu tinha dado o soco também. Eu vai embora, porque o outro vai entrar aqui e vai fazer problema para mim. Aí a gente conseguiu consertar isso. A gente conseguiu sentar, conversar. Ela conseguiu entender, eu consegui entender. Já teve irmãos que foram lá, que foram um monte de coisa para ela. Depois falou para mim: oh, você fez assim, não gostei, não é assim que você trata a mulher. E falou para ela: você está o homem, você tem, você tem tudo. Então a gente começou a ouvir e via que Deus estava cuidando da gente, né? E eu não queria perder aquilo. Eu falei: não, eu entrei nessa luta, eu vou vencer. Marido e mulher podem trabalhar juntos sim, ser denso. Eu falei para ela assim: Beto e Márcia trabalham juntos. Não sei como é que se alguém quer mandar um soco no meio, mas trabalha junto. Tem outros irmãos que trabalham juntos.
não, mas eu me jarei, né, que agora eu não funciona, não sei se ainda está ainda, mas tem funções. Mas, tipo assim, a gente vai aprendendo, vai vivendo, né? E eu sou muito grato pela vida da Cátia. Não estou falando porque é minha esposa, não, mas eu pedi para Deus e Deus me deu. Deus me deu a Cátia. Deus ouviu a minha oração, colocou ela na minha vida e mudou muitas coisas. Mudou também teve a vida dela para ajudar ela a mudar. E hoje nós estamos trabalhando juntos e ela está tendo gosto de trabalhar. Como também ela tem liberdade, eu já falei para ela, se ela quiser trabalhar no lugar, eu preferiria que não, porque a gente se ajustou, né? Mas a gente não sabe, né? Amanhã, de repente, um desejo, um sonho de realizar. Mas com isso teve, né, a facilidade de acompanhar no médico, de ver várias coisas, de ajudar minha mãe também. Então a gente conseguiu ver a mão de Deus nisso. Lá no começo foi difícil, agora a gente começa a olhar, se fosse outro lugar, não estaria aqui, vai ser difícil e tal. Então eu queria agradecer a Deus pelo meu trabalho, agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Hoje eu estou com ela nessa coisa. Espero que eu não tenha mais essa vontade, eu não posso perdão por eu ter essa vontade de fazer. É isso. Vamos cantar mais um louvor agora. E depois nós vamos abrir espaço de novo. Então, aqueles que ainda não falaram, já vai ter oportunidade também. Queremos ouvir os irmãos. É bênção.
eu estava ali, fazia assim, mas o Senhor falou assim, vai, eu tenho, o seu testemunho não é só um nome, tá? É de todos. É importante os seus irmãos. O Senhor falou para mim, a questão da Nancy que ela falou, o que falta em nós é unidade. Unidade. Agora, eu todos os dias, eu quase todos os dias, eu olho a minha volta, olho para o céu, olho para a minha volta e agradeço. Falo assim, Senhor, que bom. Eu sei que tu estás comigo. O mundo hoje está muito conturbado. Esse dia eu estava falando com você, parece que é seu amigo boa. Muita bagunça. Isso, eu completei 25 anos de casado. E eu falei assim, Senhor, obrigada. O casamento é visto como uma coisa tão banal. E se não tiver Deus, no casamento é muito difícil. O casamento é coisa de Deus mesmo. Isso eu aprendi também. Você vai publicar toda semana a ser melhor. E eu agradeço ao Senhor pelo meu lar, pela minha família, pelas minhas filhas. Eu sei que é o Senhor que guarda elas. Eu sei que é o Senhor que guarda, ajuda as pessoas que visitam a faculdade, que guarda a faculdade. Isso ao Senhor por tudo que tens feito e por tudo que nós vamos fazer. Na minha casa, na minha família, na escola, que muitas vezes eu me perguntei, Senhor, o que eu estou fazendo? Fala comigo. Estou nas mãos dele. E quero que ele realize a vontade dele sobre a minha casa, sobre a família, sobre aquela escola. E eu quero só continuar assim, sabe? Olhar para o céu. Não quero ficar, porque se a gente ficar envolvido no que acontece. Porque lutas vão vir, problemas vão vir, afrontas vão vir. Mas a gente tem que saber como lidar com isso, né? Isso vai vir para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente aprender. E eu quero continuar olhando para o céu e agradecer ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Agradecer pelo Senhor, em nome de Jesus. E me guardar. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu também estava em casa pensando o que eu falaria com a igreja, né? E assim, eu quero agradecer por estar fazendo parte
difícil você ver as pessoas realmente interagindo. E Jesus, Deus, né, ele fala que Jesus ele vem buscar a sua igreja, porque será o mundo do jeito que a gente falou que está muito difícil, muito está se movimentando, indo, com muitos milhões de pessoas olham muito para o seu Deus, para o seu amigo, sabe, para você. E na igreja a gente aprende, nessa normalidade, que a gente precisa abrir mão, que a gente precisa estar no corpo, a gente faz parte de um todo. Eu não sou só eu. Eu não vivo só a minha vida, cada um aqui tem sua vida particular, é claro, mas a gente precisa estar unidos em união, sabe, vivendo em comunhão realmente, porque Jesus não vem me buscar a sua igreja. E eu hoje glorifico a Deus de estar fazendo parte de uma igreja, fazendo parte de um corpo. Assim, eu tive um ano normal. Eu agradeço a Deus a cada dia, mas o meu final de 2024 foi péssimo. Eu tive um Natal dos piores natais que eu já tive nos meus 54 anos. Um ano novo que não foi bom, porque nós passamos o 31, o dia todo na inteiro do mal. E independente do Natal muito ruim mesmo, um Natal péssimo, nós já não sabemos bem disso. Um ano novo, assim, como o outro, eu glorifico a Deus a cada dia pela minha família, pelas minhas filhas, pelos meus netos, pela minha netinha do coração hoje, que é a Maria. Foi um ano normal, mas apesar de um ano normal, eu acho que a gente necessita agradecer a cada dia que a gente vive. Porque eu sempre falo assim, eu não sei se amanhã, não sei se nem se amanhã eu vou estar aqui, porque a gente não sabe, as coisas acontecem e do nada a gente amanhã pode não estar aqui. Então a gente necessita glorificar. E eu glorifico a Deus pela minha família, pela minha vida, pelo ano normal de 2005 que eu tive, espero que até 31, a gente esteja aqui e agradeço a Deus por essa leitura diária. Ano passado eu agradeci por isso e eu agradeço assim, imensamente a igreja por essa leitura diária, porque assim, é uma bênção para mim, uma bênção na minha vida, essa leitura de todo dia. É uma coisa que eu não tinha uma prática, eu lia a Bíblia, mas não era uma prática de todo dia, e a palavra fala, para ler todo dia, a gente tem que estar nessa comunhão, nessa leitura. Eu sou assim, imensamente grata por isso. Então, assim, muito obrigada, irmãos. Obrigada, eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Amém. Então, eu não sou muito falar mas o que aconteceu no ano de 2025 eu deveria ter compartilhado com vocês. Começando com a natural, eu acabei de me formar na faculdade. Na quinta-feira eu fiz uma TCC, foi melhor que eu imaginava. Agora, posso falar sobre o curso agora. Porém, eu vou estar no início do ano para falar do meu TCC. E desde o início de 2024, eu me planejava formar no mês de 2025. Sendo que aconteceu algumas coisas na faculdade que eu fui obrigado a deixar uma matéria que a princípio não seria necessário puxar, que me fez adiar essa formação para o final do ano. Sendo que nesse meio período, eu ia me formar no mês de 2025, sem estágio, eu ia ter estágio, que seria o meu plano B, porque o plano nacional foi indústria. Eu tinha desistido de procurar um estágio, porque ficar no final do curso, dificilmente a gente poderia me bancar. Sendo que eu não desisti do estágio, o estágio veio até mim. Nesse período eu adiei a minha faculdade e meu estágio, se eu não adiasse esse estágio, e logo o estágio na área que eu sonhava sempre em atuar, na empresa que eu sempre sonhava atuar,
E é um estágio de 3 meses. Tipo, nenhuma empresa contrataria um estagiário para trabalhar só por 3 meses, porque queria pelo menos um ano para poder trabalhar esse estagiário. Sendo que, quando eu subiu, que no dia 5 de dezembro eu recebi a notícia que eu fui efetivado nesse estágio. E agora eu vou iniciar em janeiro como já contratado com a minha empresa, trabalhando na área de produção. Deus que vai ministrar a tua palavra. Abençoa ele, Deus, abrindo o seu entendimento, dando sabedoria para o servo. E que nós, Deus, ao ouvir a tua palavra, possamos estar com os nossos corações quebrantados, Deus, disponíveis em tuas mãos, Deus, dispostos a obedecer. Conforme a tua palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E nós possamos ser povos obedientes, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entendeu, né, que Deus ele vai agir assim de uma forma maravilhosa nessa vida. Sou grato dele que não sou merecedor. Eu não sou merecedor de salvação. E a verdade que eu falo isso é que a toda a sua vida muda tudo. Graças a Deus. Está dizendo o seguinte: louvar o Senhor, porque Ele é bom, verdadeiramente bom, porque a sua vontade dura para sempre. Diga, remido do Senhor, que recuo da mão do inimigo. Eu acho que eu comprei das terras do Oriente, do Ocidente e do Norte e do Sul. Agora, andaram desgarrado pelo deserto, o caminho solitário, não acharam cidade para habitar. Famintos e sedentos, sua alma, eles desfaleciam. Ele clamava ao Senhor na sua angústia, o livrou das suas dificuldades. Esse salmo aí, eu estou lembrando aqui perto, uma vez ele falou, ele citou esse salmo aqui. Achei assim, né? Uma coisa extraordinária. Não falamos sobre esse salmo 17.
bondade e misericórdia do Senhor. Ele levou para o caminho direito, a ilha a uma cidade de habitação. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois guardou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como se assentava às trevas, à sombra da morte, preso na prisão do inferno. Enquanto se revelaram todas as palavras de Deus, dispersaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes acolheis. Aí está falando a respeito de interessante, só vejo ali alguém que já passou por uma situação difícil, né? Errado. Aí a gente olha para nós e não sabe, né? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Eu lembrando um tempo atrás aí, né, vendo coisas que eu penso sobre essa, que tem a falar, essa boa palavra que ele falou na China, que eu ia trazer essa igreja. Ele falou a respeito de uma porta, boa palavra. E a gente não sabe, porque nós andamos, né? Nós falamos assim, nós servimos a Deus, mas a gente não sabe o que nós andamos fazendo assim no nosso coração, né? Porque a palavra diz assim, para nos arrepender a maldade do nosso coração. Mas só que eu vejo ali o seguinte que acontece, alguém que estava passando por uma situação difícil, mas lembrou-se de Deus, que existe um Deus que poderia livrar. Aí interessante, né, que poderia falar assim, ó, nós éramos bonzinhos, éramos pessoas, né, que faziam tudo corretinho, tudo bonitinho. Aí nós clamamos a Deus e Deus foi lá e resolveu nos tirar daquela situação difícil e nos colocou numa cidade habitável. Por quê? Porque nós éramos bons. Só que ao contrário disso, onde há bondade de nós, onde há coisa que possa agradar a Deus, que não misericórdia de Deus para as nossas vidas, para sermos transformados com a graça e a bondade do Senhor. E você me cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de coisas, aí você chega aqui e diz, tenho misericórdia de Deus. Me ajuda, me tira dessa situação. Mas uma coisa que ela é o coração de Deus, eu creio nisso, é um arrependimento e reconhecimento de que o outro não vai fazer aquilo que Deus vai fazer. Aí você alcança a misericórdia, né? A direção, né, para poder achar, né, a senha para alcançar o coração de Deus, o coração do homem contrito e quebrantado. Eu não consigo, eu dependo, eu preciso do Senhor, me tira dessa situação, me leva, me faz andar em lugar de carro, tira meus pés do gordo, da situação que eu devo viver. Então Deus vai ter misericórdia. Para onde que nós vamos correr, senão, a não ser a presença de Deus? Não tem outro lugar para correr, não tem outro lugar para ir. Não existe. Aí eu dou graças a Deus porque Ele, na sua bondade e misericórdia, nos tira das trevas, da sombra
te ajudo. Por favor, que você seja justo. Se não fosse a vontade de ordem do Senhor, eu estaria aqui. Hoje, celebrando, estimulando, declarando que o Senhor é bom, que Ele tem maravilha em nossas vidas. Isso aí, irmãos, quando chega o nome das pessoas aqui, nós nem sabíamos quem é, ou o que aquela pessoa fez lá atrás, ou o que ela estava apontando, mas o que acontece? Nós clamamos ao Senhor, o Senhor liberta. Bondade e misericórdia do Senhor. Então, o povo de Deus vai continuar glorificando o Senhor, esse Deus maravilhoso, porque nos faz congregar um objetivo. Faz congregar, estarmos juntos, e que haja unidade mesmo, que haja união entre esse povo, porque a coisa muda. E Deus é Deus de misericórdia. Gênesis 35. Deus. Glória a Deus. Então Jacó disse à sua família, a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Interessante, né? Ele vira a roupa, a família dele, e solta as ideias. Lançai fora todos os deuses estrangeiros. Não meio daquele povo que andava com ele, o que acontece? Aquele povo, eles tinham os costumes deles. Naturalmente, eles tinham os costumes deles. Deuses estrangeiros. Ainda tinha Deus estrangeiro, está falando aqui que tinha Deus estrangeiro. Mas só que ele pega e fala para a família dele, para todo mundo que estava com ele, né? Que há no meio de vós, né? Lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós. Purificai-vos. Mas eu quero dizer que você fala assim: mudai de roupa. Você queria mudar essa roupa aqui? Será que é isso que ele está falando? Seria muito fácil. Irmãos, mudar de personalidade, de caráter, mudar de lançar fora aquilo que não agrada a Deus, porque você vai entrar, né? Porque vai entrar num lugar de santidade, num lugar de vida, de transformação. Aí você tem que se despojar de tudo aquilo que você tem errado, simplesmente para encontrar com o Senhor seu Deus. E Deus manda ele fazer um altar, levantar um altar, mas o povo não podia, não era daquele jeito. Fazer o quê? Lança fora os seus deuses estrangeiros. Lança fora tudo aquilo que não procede. Estava chamando ele para o povo para purificação, para entrar na presença do Senhor. Aqui no 3 fala assim: vamos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me. Olha só, gente, que me atendeu no dia da minha angústia. Deus está sempre presente nessa situação. O Senhor está sempre presente. Você está na angústia, você está numa situação difícil. E aqui eu tenho um referencial aqui para nossas vidas, né? Que fala o seguinte: tira a roupa, tira tudo esse espírito, tudo aquilo que não procede.
lá na presença do Senhor. Agora não voltar para o Senhor. Mas aquele Deus que apareceu para ele no dia da angústia. Sabe o dia que você está numa situação que você precisa de fé? A gente vai dando nossa normalidade no nosso dia a dia. Né? A gente entra com Deus, né? Eu acho que não precisávamos ficar orando muito, falando muito, mas o que deveríamos fazer é assim, a nossa oração deveria ser toda essa cotidiana, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade como é feita no céu. Rapaz, seja feita a tua vontade também. Isso aí seria o suficiente. O camarada que saiu, foi lá sem nada, e daqui a pouco o camarada volta cheio. Você conhece, irmãos, nós seguimos esse Deus, né? Nós estamos falando, esse que operou lá no passado. É o mesmo Deus hoje. Que haja mudança, transformação na nossa vida, para que o Senhor, nosso Deus, seja glorificado. Porque no nosso meio está o nosso Deus, não se afasta de nós. Quando nós clamamos o Senhor, nós buscamos o Senhor não depende do que nós tivéssemos, nós erramos ou que acertamos, não interessa para Deus. Porque senão não teria mandado Jesus para morrer no seu lugar. Foi no lugar da salvação. Então você passa momentos sinistros, cada um tem um testemunho diferente. Cada um tem alguma coisa para falar a respeito de Deus que Deus tem feito. Eu passei por uma situação muito difícil. Aí eu não veio falar, só esperei com paciência pelo Senhor, né? O Salmo falou. Mas o que o Senhor fez? Você esperou, o Senhor veio lá e teve misericórdia de você. Porque se não fosse a bondade e misericórdia do Senhor, você não tinha morrido. Porque quando nós estamos na nossa aflição, na nossa angústia, nós sabemos que só Deus pode mudar. Aí nós damos graças ao Senhor, como a Mariana falou, né, devido à comunhão que tem na igreja. Porque quando nós estamos passando por situação, me ajuda, né, com oração, quando eu estou conversando com Deus, falando com Deus, me apresenta também ao Senhor, Deus tem misericórdia, reclamando a Ti. A sua bondade, misericórdia, ou de amor, vem, te livra. Sou muro algum. Da direção. Esse é o nosso Deus. Dentro dos seus mãos, Senhor. Deus me atendeu no dia da minha angústia. E esteve comigo, olha só, no caminho. Não é, irmãos? Esse mesmo Deus está no caminho de você. Andando na direção, então eu vejo, né, que a gente vem para cá, nesse lugar, né, é como se estivesse levantando o altar, né, você vê diante do altar do Senhor e declarando, Senhor, nós te amamos, né, estamos aqui porque o Senhor nos livrou, e quando nós estamos levantando esse clamor, nós estamos na tua presença, com um altar na presença do Senhor, estamos aqui juntos. Eu fui abençoado, eu tive o dia da minha angústia, Senhor, o Senhor se levantou em meu favor, me defendeu. E o Senhor tem andado comigo todos os dias. Irmãos, esse Deus está com você. Ele é Deus Emmanuel, Deus conosco. É Deus que traz provisão sobre a sua vida. Não deixa passar por situações, por problemas. Não deixa o mal prevalecer na sua vida. Sempre guerreando o seu favor, graças a Deus. Te dando vitória. Eu quero dizer ao Senhor nessa manhã, dizer que o Senhor é bom, sua vontade de poder para tudo, Senhor. O Senhor vem dar continuidade à obra de nossas vidas, né? Abençoando e levando. Nosso coração esteja sedento da presença do Senhor. A cada dia, nossa alma seja mudada, seja transformada. Em nome do Senhor Jesus.
Porque a honra e glória pertencem ao Senhor. Amém? Que venha o reino dos céus, que venha o reino dos céus. Seja feita verdadeiramente a vontade do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Continua nos abençoando, Senhor. Continua